Essa pessoa não quis se identificar. Olá, Padre Fábio. Alguns dias venho assistindo o seu programa e este tem me feito muito bem. Tão bem que me deixou à vontade de falar e pedir uma direção. Sou divorciada, tenho filhos, porém estou com meu marido novamente. Ele me traiu há 4 anos atrás, nós nos separamos, tivemos uma vida individual durante algum tempo. Entretanto, resolvi tentar recomeçar meu casamento, por meus filhos e até por mim mesma. Mas está muito difícil, pois eu não o vejo mais como um homem da minha vida. Não que eu não o ame, eu amo, tenho certeza disso, porém de uma maneira maternal. Não sei o que faço, pois muitas coisas que vivi longe dele estão em mim, e penso como gostaria de viver tudo aquilo de novo. Penso em pôr um basta nessa situação, mas me falta coragem, pois meu conceito de família é muito forte, porém estou infeliz e ele também. O que podemos fazer? Bem, a primeira coisa que a gente precisa tomar consciência é que quando você vive um casamento, de repente você faz uma pausa neste casamento por causa de uma separação, né? Que dura 3, 4, 5, 6 anos, quando a gente retorna, quando a gente recomeça esse relacionamento, nós já não somos mais os mesmos de 4 anos atrás. As pessoas mudam, mudam as expectativas, mudam as percepções, né? Se a gente fica um ano sem ver o outro, quando a gente se encontra, e a gente nem era casado, era só amigo, já muda muita coisa, não é verdade? Aliás, um dos maiores crimes que a gente comete contra o outro é a gente exigir que o outro seja a mesma pessoa que ele era 1 mês atrás. Não é assim. E o amor, é engraçado isso, é engraçado, é interessante, é bonito, porque o amor, quando ele é vivido de maneira natural, o amor tem o seu próprio movimento. E o amor, ele vai nos conduzindo para fases diferentes. A gente já falou disso aqui muitas vezes. O casal com 1 ano de casado, a Adriana e o Fabiano, casaram agora, por exemplo, a nossa amiga Adriana, cantora, né? Ela está vivendo uma fase do casamento que depois vai mudar. Esses primeiros anos do casamento serão diferentes depois quando tiver 10 anos de casado. Você que vive um casamento sabe disso. Ah, mas o amor acaba? Não, ele muda o formato. Porque o amor é dinâmico. E o casal que não sabe viver essa dinâmica, essa modificação, vai se separar sim. E esse é o grande problema. Muitas vezes os casais se separam porque não sabem compreender a fase diferente que o amor trouxe. É natural que este amor carnal do início, né, dos primeiros anos de casamento, depois com o tempo, lá depois de 50 anos de casado, ele tenha se transformado numa fraternidade muito bonita. A atração sexual continua existindo, mas ela não é da mesma forma como naquela época. Então, substituíram, né, foram ocupando os espaços com fraternidade, com solidariedade. É tão bonitinho quando você encontra um casal de velhos, né? Aquele cuidado que um tem com o outro. Se amam tanto que quando um morre e passa um curto espaço de tempo, o outro morre também. Porque o outro era muito grande dentro do coração do outro. Aquela pessoa era grandiosa demais dentro do coração. E quando vai embora, o outro não sabe organizar a vida mais sem o outro. Esse amor que vai fazendo evoluir, porque isso tem que ter uma maturidade muito grande. Então agora, qual que é o seu grande desafio, minha filha? É descobrir e compreender que esta fase do amor precisa ser diferente. Não tem que ter os mesmos sentimentos daquela época, mas precisam descobrir os novos de hoje. Quem sabe esse ato, né, este tempo de separação, possa lhe ajudar ainda mais. Quem sabe este momento de dificuldade, ele vai ser passageiro. Tenha paciência em compreender essa diferença. Deixe cair essas expectativas, não crie muitas expectativas em relação ao outro. Permita que o outro seja ele mesmo e você também seja você mesma. Reorganize o seu casamento a partir deste novo tempo, mas agora saiba que você fez uma escolha e que você não tem como mais viver algumas coisas que você vivia no tempo que você estava separado. Não tem felicidade sem sacrifício. A gente não falava isso aqui no início? Então, eu sou capaz de me sacrificar pelo outro à medida que eu reconheço o valor. E há uma coisa muito bonita em você que é
reconhecer a sacralidade do seu matrimônio. Agora, essa sacralidade precisa vir à tona à medida em que vocês dois são capazes de olhar um para o outro e descobrir que vocês estão se conhecendo novamente. E às vezes você ainda não conseguiu mergulhar neste novo tempo da sua vida, porque você ainda está querendo recolher coisas destes 4 anos de separação, ou até mesmo precisando viver um processo de reconciliação. Não basta só juntar dentro de casa, né? Não basta só trazer o outro para dentro de casa. Tem que trazer o outro para dentro de você também. Muitas vezes a reconciliação não dá certo, porque o outro volta a dormir na mesma cama que você, mas ele não volta a dormir dentro de você. Ele não habita o seu coração. Ele já não habita mais as suas predileções, né? E isso é muito perigoso. Casar não é só viver dentro da mesma casa, mas é viver um dentro do outro, né? O poeta já dizia de maneira bonita, né? Amar é mudar de casa. Mas ele não estava falando dessa casa física. Ele estava falando dessa casa espiritual. Quando você começa a viver com o outro. A vida do outro é importante para você. Os problemas do outro são importantes para você. É comunhão. E os seus problemas são importantes para o outro também. O amor, minha gente, ele nos proporciona essas mudanças de casa. Seja o amor entre marido e mulher, seja o amor entre namorado e namorada, entre amigos, mãe e filho, pai e filho, né? Irmãos. É você permitir que o outro fique dentro de você. Que você sinta com o outro. Sentir com o outro é o princípio da compaixão, né? Eu estou dentro do coração do outro, eu sou capaz de sentir com o outro. E às vezes o que tem faltado para vocês aí neste tempo de reconciliação, de recomeço, é isso. Não é só voltar para dentro de casa, mas é voltar um para dentro do outro. Isso é um alerta até para os casamentos, né? Para quem está casado, né? Que às vezes o casamento começa a dar errado por causa disso. A gente não foi embora de casa, mas já saiu de dentro do outro há muito tempo. Quantos casais você percebe que estão vivendo crises violentas porque deixaram de valorizar o mundo do outro? Deixaram de reconhecer as questões do outro como questões importantes. E não é fácil, porque às vezes você quer só falar dos seus problemas. Você só quer falar das suas dificuldades. E o outro tem um mundo pessoal, e o outro tem um mundo também. O outro tem o direito de colocar para fora aquilo que lhe pesa, aquilo que lhe alegra. É tão bom isso, né? Quando você percebe que o outro tem disposição para escutar o que lhe faz sofrer. Ou quando o outro ainda tem sensibilidade de perceber que hoje você não está bem, aí o que ele faz? Ele cria um contexto para melhorar um pouquinho o seu sentimento, né? Você percebeu, a minha mulher está tão nervosa esses dias, né? Minha mulher está tão irritada, mas você sabe como é que você pode quebrar aquela irritação. E às vezes não quebra de pirraça, né? Ah, ela está irritada? Vou irritar ela um pouquinho mais. Não é assim? Ah, tá bravo? Deixa, vai ficar um pouquinho mais. Não, isso não constrói. Aí você começa a descobrir que você pode realizar gestos que vão aliviar o peso do outro. Não era isso que Jesus fazia? Jesus encontrava as pessoas e fazia questão de entrar no mundo delas. E quando ele entrava no mundo delas, não era para torná-las mais pesadas, não. A pessoa ruim é que faz isso com a gente, né?